Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Informática na Educação. Na nossa aula de hoje, nós vamos estar vendo um pouco mais sobre a informática aplicada à educação. Bom pessoal, de início, é necessário nós entendermos que a informática educacional ela pode ser configurada como uma área gigantesca de estudo que contribui para o desenvolvimento da educação escolarizada como um todo e que também deve estar de acordo com os objetivos indefinidos no plano pedagógico escolar e com as propostas das leis diretrizes e base da educação brasileira. Ela visa, então, propiciar os alunos e professores mais de um ambiente onde a aprendizagem pode ser estimulada através da união de recursos da informática com os objetivos particulares de cada disciplina, ou então visando o desenvolvimento dos projetos indisciplinares e cooperativos. A questão-chave para a implantação de novas tecnologias de suporte à educação é fazer, logicamente, que o aluno tenha interesse e, lógico, a motivação para buscar a informação que deseja, transformando assim o paradigma tradicional da educação como o depósito bancário ou fábrica para a educação de entretenimento. A aprendizagem tradicional, entre outras características, é racional, ou seja, organizada, sintetizada, hierarquizada, e logicamente a matemática, como dedutiva, sequencial, quantificável, a virtual como interativa, sendo também intuitiva, como conta de acaso, junções não lineares, e também a multissensorial, que dinamiza as interações de múltiplas habilidades sensoriais. A sua própria criatividade o conduzirá a soluções fascinantes e compensadoras para os desafios que o aluno mesmo enfrentará por sua conta própria. No final de tudo, o verdadeiro valor do projeto ser medido pela resposta à seguinte pergunta: eu consegui contar a minha história com eficiência? A meta de seus esforços é compartilhar, então, com outras pessoas as suas ideias e experiências, de forma a satisfazê-lo e comunicar com a sua ideia da forma mais direta. Nesse ponto, observa-se que a informática traça uma reta concreta com a educação. Observamos que tudo aquilo que se posiciona em relação à informática, em relação à educação, constrói uma grade curricular maior e mais avançada, porque percebemos que tudo aquilo que está colocado dentro da informática também se posiciona de outras formas, assim também como a máquina de uso de aprendizagem, que é o computador, como a nossa ferramenta de aprendizagem. Ou seja, o computador, por si só, não atende objetivos de formar o homem social, com que sonha a humanidade. O que formará, então, o homem seria a maneira de como ele utilizará a máquina. Por isso é preciso que esses objetivos do uso do computador na educação, em geral e também na educação especial, sigam uma espécie de filosofia educacional, sendo mais ampla e também que justifique a forma como ela está sendo aplicada. Abordar o uso dos computadores na educação a partir de uma perspectiva construtivista interacionista ajuda muito para a contribuição futura dos alunos e até mesmo para suas futuras profissões. Desse modo, o computador ele deve ser utilizado como um instrumento de aprendizagem onde o aluno ele atua e participa do seu processo de construção de conhecimentos de forma ativa e de forma interativa, tendo assim essa comunicação com esse instrumento de aprendizagem. A partir dessas diversas ações, o computador ele poderá assumir o lugar do aprendiz, deixando então para o aluno o lugar de professor. Assim como o indivíduo vai aprendendo com seus próprios ensinamentos e também descobertas, o aluno ele pode adquirir conhecimentos que estão a respeito de seu próprio pensamento e também que o possibilitarão a construir uma melhor forma de aprendizagem. Portanto, a forma de construir aquilo que ele sonha no futuro visa com base nas suas próprias perspectivas. O termo construcionista, ele decorre da necessidade de se caracterizar a interação do aluno-objeto
mediada por uma linguagem de programação, como a Logo, por exemplo. O profissional que conhecer o Logo, a linguagem Logo, atua então como mediador dessa interação. A criança, ela interage com o objetivo de usar métodos para facilitar a aprendizagem e também, principalmente, a descoberta que o aluno vai caracterizando ao longo ali das suas carreiras ali, como cada uma dessas características dessas impressões futuras. Uma outra questão também interessante é sobre essa ocupação do computador. Só que, como eu tinha mencionado sobre a questão do aluno ocupar o lugar do professor ao invés da máquina, nesse caso, aí nós temos um paradigma. Diversas questões foram levantadas há muito tempo e ainda, até hoje ainda são colocadas, como essa questão da ocupação que é mediada do computador, essa ocupação do computador ao invés do professor, essa substituição do computador do professor. Uma questão é a seguinte: há um argumento contrário à utilização da informática na educação, em que os professores ainda se ressentem, achando que o computador pode acabar ocupando o seu lugar e no final acabam sendo dispensados. É claro que o computador é capaz de armazenar realmente muitas informações e também organizá-las em segundo os seus parâmetros. Ele pode ser até capaz de apresentá-las em seguindo uma programação pré-definida, com animações, com apelos sonoros, com pequenos vídeos e diferentes das suas programações. Mas ele não é capaz de orientar um raciocínio ou conduzir então uma discussão, nem é capaz de relacionar as informações para as quais ele foi programado. Mediante isso, assim, um computador ele nunca poderá ocupar o lugar de um professor, porque ele não se limita, por não se limitar apenas a transmitir informações. A utilização do computador no ambiente escolar é feita para auxiliar o processo de aprendizagem, mas não conduzi-lo. Diversas questões sobre isso relatam que uma ação complicadora no processo de introdução da informática educacional é que a dificuldade dos profissionais da escola e da comunidade é aceitar e empregar uma abordagem educacional que eles mesmos não vivenciaram. Ou seja, pessoas que estão no mesmo modo de ensino durante muito tempo e não se acostumaram com a forma atual de dar aula e também com a forma diferente de levar o futuro, de colocar os alunos dentro de uma ação futurista. A introdução da informática na educação, ela implica diretamente na criação de novas posturas dos profissionais da educação e também na formação destes, sendo, sim, logicamente, o maior desafio a ser enfrentado sendo por profissionais da educação e também por alunos. Nisso, percebemos também que diversas pessoas acabam tendo uma consciência sobre essa questão na informática educativa. Isso é o que fala o criador e linguista Seymour Papert, que, mediante a sua teoria, ele menciona que, por ser o criador da linguagem Logo e também de José Valente, ele defende o uso da informática educativa no Brasil. Nesse quesito, ele coloca que a informática educativa ela pode ser colocada como sempre comum, como, por exemplo, o computador como máquina de ensinar e o computador como máquina de ferramenta pode ser complementado no ensinamento e na aprendizagem dos alunos. Agora, preste atenção no seguinte: Papert também considera que a utilização da linguagem Logo como melhor alternativa pedagógica aos modelos cognitivistas foram desenvolvidos pelo sistema de ensino assistido do computador, que é o CAI. Assim, o que se leva em consideração que Seymour Papert desenvolveu então sua prática com a informática educativa na forma em que, crendo e percebendo que a criança ela pode ser vista como uma construtora de sua própria estrutura intelectual, que a criança ela parece ser aprendiz inata e ela constrói suas próprias estruturas de pensamento, e a partir dessa exploração o ambiente em que vive. É possível afirmar diversamente que Papert procurou um meio que permitisse à criança uma especial realização de descobertas, de novos processos de pensar, novas formas de raciocinar e de conduzir um pensamento comum. Logicamente, as ideias de Papert desenvolveram
com o uso do computador, como um meio através do qual a criança pode estabelecer um contato com as possibilidades, em que a forma de usar o computador se dá através da linguagem logo. Com a linguagem logo, o aluno pode indicar o que o computador deve fazer, controlando assim a máquina, indicando a tarefa a ela realizar, em que nessa experiência o aluno teria a possibilidade de refletir sobre o que ele faz. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Dar possíveis soluções para esses problemas, em sua maioria, os problemas de matemática. Mas também esse tipo de problema pode ser uma inspiração para o futuro, até mesmo na sua consideração aplicável e variando até mesmo de algum desses módulos aí. Nisso, nós percebemos que a educação ela se coloca em diversos setores e a informática não é diferente. Nisso, percebemos também que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira também coloca pontos diferentes, até mesmo nessa formação tecnológica de alunos futuros. Segundo a Lei 9.394 de 1996, de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, abre-se então caminhos para inovações, em que ela não obriga e nem garante, mas ela facilita práticas inovadoras dos educadores, mais preocupados com o alto nível de descolamento entre currículos e a realidade dos alunos. Os problemas que o Brasil enfrenta, do mundo e também da própria existência, inúmeros experimentos de inovações de ensino básico vêm sendo feitos em todo o país e também em todos os níveis de ensino. Parte-se então dessa proposta dos PCNs que observa na prática de grandes dificuldades na hora de introduzir as novas tecnologias na escola, em que uma das principais dificuldades encontra-se no despreparo dos professores, tornando fundamental a formação de docentes que possam acompanhar qualitativamente esta evolução. Porém, essa incorporação das inovações tecnológicas, ela só tem sentido se contribuir para a melhoria da qualidade de ensino. A simples presença de novas tecnologias na escola não é, por si só, a garantia de uma maior qualidade na educação, pois, aparentemente, a modernidade pode mascarar o ensino tradicional, baseado na recepção e também na memorização de novas informações, para que os alunos tenham por si só uma memorização individual, tendo ali uma fixação melhor no que eles estão estudando e tendo ali o desenvolvimento de novas habilidades ali, né? Nisso nós também percebemos que a informática ela coloca a educação como diversos eixos, inclusive como um instrumento de inovação, como eu já falei anteriormente, em que essa mesma prática informática aplicada à educação, ela tem funcionado como instrumento inovador. Por se tratar, logicamente, de uma ferramenta que é muito poderosa, que é muito valorizada pela sociedade, ela facilita muito a criação de propostas que ganham logo a atenção de professores, de coordenadores, diretores, pais e alunos. Frequentemente, as relações dos professores sobre esses projetos são extremadas. Alguns creem que tudo se resolverá por intermédio. Outros acreditam que não passam de panaceia. Até mesmo uns adoram, outros detestam, uns sem crítica, outros sem visão. Certamente há muito bem feito o uso do computador na educação, assim como também há muitas situações em que a sua utilização não trará nenhuma melhoria. Mas algo ainda é muito importante. O computador ele costuma mexer com as pessoas.
ele estimula uns, provoca outros, imobiliza alguns. Vêm-se então as mais inesperadas reações. Somente o fato de tirar as pessoas do lugar já justifica a sua utilização. Uma vez que tem ajudado na mudança de referências e também de paradigmas, é uma prática inovadora, fazendo com que essas práticas inovadoras, com que esse posicionamento futuro possa trazer cada vez mais para o aluno esse reforço necessário. E como nós estamos falando de reforço aplicado, até mesmo de colocação, percebemos que o uso da informática também é priorizado dentro dessa área, que é o reforço escolar. Para James Skinner, o reforço ele ressalta concretamente sobre um acontecimento exterior que atua sobre um organismo, que é evidenciado pelo fortalecimento de uma conduta, que é mostrado pela frequência com que se reage esse organismo e de forma em que o comportamento de certos estímulos do meio ambiente possam ser passados até mesmo de certa característica. Com base nisso, percebemos que a proposta de Skinner é bem diferente. Percebe-se então que para ocorrer a aprendizagem, um comportamento ele é considerado através de reforços imediatos e também contínuos a uma resposta emitida pelo organismo que seja mais próxima da desejada. Como percebemos aqui, nós temos uma paragrafação aqui que fala sobre a visão de Skinner com relação ao reforço escolar tecnológico, que fala da seguinte forma: uma vez tenhamos preparado o tipo específico de consequências chamado de reforço. Nesse ponto aqui, percebemos diversas questões aqui, até mesmo nesses próximos pontos aqui. Tá? As nossas técnicas nos permitem, então, configurar quase à vontade o comportamento de um organismo. Condutas extremamente complexas podem ser alcançadas através de passos sucessivos no processo de configuração, sendo então modificadas progressivamente com a realização de reforço, como é um destaque comum, né, já que sobre essa questão aqui, ó, que é o reforço escolar, até mesmo para Skinner, então é uma questão comum, né, porque introduz essa questão tecnológica nesse trecho, no sentido do comportamento desejado. Nisso, são fortalecidas, então, por diversas ações sucessivas, as aproximações, as respostas que serão emitidas de cada vez de forma adequada até chegar ao comportamento desejado. Nesse quesito, percebemos, então, que esse processo ele se traz numa forma em que Skinner mostra que a tecnologia ela é muito utilizada até mesmo para alunos que precisam repensar uma matéria. Quando o aluno está com dificuldade em uma matéria, ele chega ali, em casa, ele pega o celular ali e procura ali uma videoaula, ele assiste uma aula relacionada àquilo ali e vai pesquisar sobre o que ele achou interessante. Ele vai procurar ali o título da aula, sobre a matéria da aula, para poder entender ali. O reforço ele se baseia nessa questão. Ou seja, nesse ponto, nós percebemos que essas condutas aqui, ó, elas podem ser extremamente complexas e podem ser alcançadas de passos sucessivos no processo configurativo. Mas que mesmo assim, ou seja, o ensino antes do reforço era chegar, ficar numa sala com o aluno, o professor ficar ali com ele, repassando ali, fazendo aula com eles ali, até a matéria entrar na cabeça do aluno. Mas, com essa modificação progressiva, com essa realização de reforço, percebemos que o comportamento ele acaba sendo desejado. O que seria esse comportamento desejado? Seria esse formato que o aluno quer aprender. O formato que o aluno prefere aprender, o formato que o aluno consegue aprender é qual? É vendo uma videoaula ou com o professor ali o tempo montando em cima dele, enfiando o conteúdo na cabeça dele para ver se ele aprende. A questão desse destaque é o seguinte: o reforço ele tem uma base diferente. Porque quando nós falamos que uma base ela pode ser reposicionada dentro de uma ação, isso não é uma forma diferente de visualizar, mas mesmo assim, independência daquilo que foi citado. Mediante isso, percebe-se então que essa prática ela não é totalmente diferente, porque tudo aquilo que se baseia nessa questão é uma colocação maior. Skinner ele criticava a prática escolar na época, mesmo tendo evoluído, porque fazia com que o aluno atuasse somente buscando evitar acontecimentos negativos, em que isso gerava então ansiedades, aborrecimentos, agressões provenientes de controle negativo, como castigos, punições e entre outras. Desenvolvendo essa própria teoria, ele propôs então que
que há mudanças na forma de ensinar naquela época. Skinner assinala que o professor ele não tinha condições de dar aula de reforço sozinho a todos os alunos ao mesmo tempo. Disso, então, ele resultava a grande necessidade de introduzir instrumentos mecânicos que eram capazes de reproduzir essa função de reforço. Assim, então, ele propõe que as máquinas de ensinar, que são a modernidade, o uso moderno que nós fazemos dessas máquinas hoje em dia, determinam que o aluno responderia, então, a uma questão ou então um problema que, se a resposta fosse correta, o mecanismo poderia ser liberado para a próxima pergunta, podendo estar associado, então, a um som como reforço, ou então, se a resposta fosse incorreta, o aluno, o mecanismo ele não se acionaria para o aluno faria outra tentativa. Então ele alertaria o aluno ali se tivesse errado e passaria para a próxima pergunta se tivesse correto. Essas máquinas elas foram bastante aperfeiçoadas, mas sempre partindo dos grandes pressupostos básicos do ensino programado, que é o português, que é a matemática básica, em que pretendia, sim, uma atitude ativa do aluno para que ele para que ele pudesse referir as respostas por ele mesmo elaboradas. A possibilidade de garantir dessa forma o sucesso em sua aprendizagem faz com que o aluno ele possa se motivar de forma constante, em que ele não deve considerar as máquinas como precursoras do computador, como a pré-história, uma vez em que já existiam então computadores de grande porte na época. Fala-se assim, de certa forma, grátis que possam ser formados até mesmo de formas diferentes ou então de atitudes diferentes. Fala-se então da influência na abordagem da educação e também na aprendizagem nas primeiras iniciativas da utilização da informática do ensino, que é o reforço, segundo Skinner deixa bem destacado aí, né? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida com relação a uma das aulas anteriores, pode estar mandando para o nosso e-mail que nós vamos estar respondendo vocês o mais rápido possível. Essa foi a nossa aula de hoje e até a nossa próxima aula. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!